Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma Imunolive. Infelizmente, semana passada nós não tivemos a Imunolive. Por motivos pessoais, claro. Eu admito que às vezes é muito difícil conciliar, conciliar trabalho, família, pai, marido, essas coisas todas com essas lives. As quais eu tenho tanto prazer de fazer quando o meu cachorro Zica não fica latindo que nem um louco. Zica, vem cá. Vem aqui, Zica, vem. Vem conversar sobre vírus. Bom, pessoal, eu resolvi começar um pouquinho mais cedo hoje, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Hoje vai ser mais uma conversa com certeza super interessante. Daqui a pouco eu já falo sobre o nosso convidado. Mas eu acho que eu tenho que falar de algumas coisas que aconteceram entre ontem e hoje, na verdade, nessa última semana, que foi a detecção da nova variante do SARS-CoV-2, denominada Omicron, né? Ou no cladograma lá de B1.1.529, né? Enfim, então hoje nós tivemos já o terceiro caso positivado de Omicron no país, né? Foram primeiro duas pessoas que vieram da África do Sul, um casal que teve o vírus isolado, sequenciado pelo Albert Einstein, depois pelo Adolfo Lutz, e agora também um paciente que veio da Etiópia, né? Então, assim, o que eu queria falar sobre essa situação da Omicron é o seguinte, né? Primeira coisa, né? Vamos separar o lado prático, real, do mundo biológico dos cientistas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos começar com o lado prático, vamos começar com o lado dos cientistas, né? Então, vamos lá, o lado do cientista, para quem gosta, a gente está falando de uma nova cepa, de um novo isolado, com mais de 50 mutações, né? Com mutações em regiões de proteínas estruturais e proteínas não estruturais. É claro que o que chama atenção nesse novo isolado são as 30 e tantas, acho que 37 mutações nas proteínas estruturais, principalmente no spike, né? Que levam a um debate, a uma preocupação enorme, né? Por causa da possibilidade do escape da resposta vacinal induzida pelas vacinas que temos hoje, sejam elas de RNA, sejam elas de adenovírus, sejam elas de vírus inativado, né? Então essa é a grande preocupação. Temos uma sequência antigênica baseada no spike ou baseada no RBD, né, que é o Recognition Binding Domain, que é a região de interação com o ACE2 humano, que nesse vírus novo, nessa Omicron, tem 37 mutações, ou seja, tem 37 aminoácidos diferentes. Então, para quem é cientista, para quem é pós-graduando, para quem gosta do assunto, é claro que isso chama atenção, é claro que isso leva um cuidado, né, uma preocupação enorme. Por quê? Porque essa possibilidade do escape da resposta vacinal, ela é real. É claro que ela é real. Se a gente conhece um pouco de fisicoquímica, a gente sabe que alterações de aminoácidos, principalmente aminoácidos positivos por negativos ou neutros, podem alterar a estrutura da proteína e aí escapar do anticorpo. Porém, a gente tem que lembrar de duas coisas, né? A primeira delas é essas vacinas, por mais que elas sejam feitas de ácido nucleico que traduzem para spike ou RBDs, existem ali dentro contemplados antígenos da resposta imune celular, né? Por quê? Porque para fazer uma boa IgG neutralizante eu preciso de uma resposta imune celular. Então, eu acho que há uma necessidade de cautela, né, para não se causar um furor, não se causar um desgaste acerca desse assunto e dar mais substrato para aqueles que são contrários a vacinas, né? Então, tomar esse cuidado. A resposta imune celular, ela pode contemplar e pode, de repente, ela pode sim ajudar a proteger os indivíduos. Porque a gente deve lembrar que na resposta imune celular, a gente obedece epítopos lineares disso sendo apresentados na molécula ômega C, então induzindo uma resposta CD4, CD8. É claro que não dá para ir a fundo nisso,
mas isso é extremamente importante. Então essa é a primeira coisa que precisa ser lembrado, né? Não causemos pânicos, digamos assim. E outra coisa, né? A gente não tem dado ainda para saber se de fato essa variante vai escapar das respostas imunes induzidas pelas vacinas que temos no Brasil e no mundo. Tá bom? Essa é a primeira coisa que eu queria lembrar, que eu acho que é o meu papel como imunologista, é falar sobre isso, né? No lado prático a gente não tem dado sobre isso. No lado biológico é claro que chama muita atenção, porém, lembremos que há uma resposta imune celular e uma resposta imune humoral. Primeira coisa. Segunda coisa, se a gente pensar na biologia do vírus e não só do hospedeiro, pessoal, os vírus vão sofrendo pressão seletiva para que eles consigam coabitar o organismo ou habitar o organismo sem levar o organismo à morte. Porque um patógeno que leva o organismo à morte está fadado ao desastre, né? Então vejam, esses 3 casos que nós temos aqui no Brasil hoje, que são esse casal que tiveram os vírus sequenciados, como eu falei, pelo Einstein e pelo Adolfo Lutz. Esse terceiro indivíduo que veio da Etiópia, eles têm doença branda, como a grande maioria das pessoas. E eu diria que isso é esperado, né? Eu acho que Charles Darwin, brincadeiras à parte, esperaria isso. Por quê? Porque há uma pressão seletiva no vírus para que ele sim sobreviva. E aí, para ele sobreviver, ele é mais transmissível na população, mas ele é menos letal, né? E isso é biologia, né? Se o vírus é muito letal, ele está fadado ao desastre, tá? Então, antes de começar a live de hoje, eu tenho visto até a bolsa, né? Tá caindo e é compreensível, né? Quem não acompanha ou quem não sabe dessa história toda de biologia molecular, realmente não é simples. E a gente vive num momento extremamente complexo de questionar a ciência. Então, assim, a verdade é que no mundo biológico a gente sabe que há, sim, 50 mutações, proteínas estruturais, não estruturais, 30 em proteínas estruturais importantes, como a RBD, que faz parte do spike. Se isso é suficiente para fugir da resposta vacinal ou das infecções pré, a gente ainda não sabe. Eu diria que muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Por quê? Porque a gente só pensa em anticorpo neutralizante e a gente esquece da resposta imunicelular, principalmente linfócito TCD8, que é extremamente importante. Então esse é um ponto. Segundo ponto, esses vírus que vão sofrer essa pressão seletiva para se tornarem mais como se diz, transmissíveis, tá? Eles podem até ser mais transmissíveis e é pura fisicoquímica. O seu spike, seu RBD deve interagir mais afim pelo ACE2, porém a chance é que a doença se torne menos letal e menos grave. Agora, claro que por um lado eu não quero causar furor, mas por outro, o cuidado continua mesmo, né? Vacinando todo mundo, muito bem que o Brasil segue. Eu acho que é meu papel como imunologista trazer à tona essas discussões que eu acabei de mencionar, tá bom? A gente não tem dado suficiente ainda sobre sobre esse novo isolado, dado que eu digo do mundo real, né? Dado biológico a gente tem, são 50 e tantas mutações. Agora, o quanto que isso impacta no mundo real, o tempo vai dizer. Só que a gente sabe muita coisa de biologia, de imunologia, de virologia. E eu acho que o que a gente sabe é isso, né? Primeiro, a tendência de que esses vírus se tornem mais transmissíveis, sim. Segundo, menos letais. Faz parte da biologia, da pressão seletiva que esses vírus sofrem. Segundo, eu duvido que eles escapem 100% das respostas vacinais e de infecções prévias. Por quê? Não existe só a resposta imune anticórpica, né, humoral, existe também a resposta imune celular. E não esqueçamos que a resposta imune inata é extremamente importante para esse vírus também. Bom, falei demais. Eu queria então começar a Imunolive de hoje. Vai ser uma Imunolive super legal. Um assunto que vai ser SARS-CoV, vai ser num espectro extremamente diferente. É a primeira vez que eu tenho aqui, vocês têm acompanhado as últimas lives, eu tenho trazido pessoas que não são só cientistas. Então teve nosso querido amigo Rafael, que eu acabei de ver aqui, que entrou agora, que é professor de imunologia, amo o que faz, que é super legal.
Eu tive o outro Rafael, amigo de Boston, que trabalha na indústria farmacêutica, e os vários outros cientistas que eu tive até hoje. Hoje eu vou trazer um que é cientista também, mas que ainda é pós-doutorando, né? E eu acho que com o tempo eu vou trazer mais jovens cientistas que eu acho que tem potencial enorme para melhorar a ciência no Brasil, que passa sim por um momento extremamente difícil, e eu acho que é exatamente sangue novo que vai trazer cara nova para a ciência do nosso país. Então eu vou chamar agora o Ives e a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre o que ele apronta, e vocês vão ver que é extremamente interessante. Está online já conversando com a gente, assistindo a gente. Vamos ver se ele aceita o convite. Já aceitou. Fala, Ives, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço bem, sim. Como é que você está? Tô ótimo. Eu tava aqui nos bastidores aqui, ouvindo você falar. Então, assim, eu tava aqui já prestando atenção nas suas palavras. Legal, obrigado, Ives. Eu acho que a gente vive um momento, né? Eu acho que é nosso papel, não só meu, seu como cientista, que inclusive trabalha com SARS-CoV, falar um pouco sobre essa questão aí do Omicron e tudo mais, né? Isso causa um furor enorme, o pessoal enlouquece. Claro, a gente está no momento, a população está fragilizada e tudo mais. A gente tem que fazer o nosso papel, que é falar, olha, existe o mundo real, existe o mundo da biologia, as mutações existem, não temos dados suficientes, vamos ver o que a história vai contar, e ao mesmo tempo falar o quê? Continue usando máscara, continue usando o álcool gel, se não precisar se aglomerar, não se aglomere, e pelo amor de Deus, tome sua vacina. Certo? Certo. Estou muito feliz aqui em participar da sua live hoje. Estava até conversando com alguns amigos. Falei assim, nossa, que responsabilidade, né? Conversar com o professor Jean. Imagina. É verdade isso mesmo. Fiquei muito feliz mesmo. Eu acompanho as suas lives. Algumas eu não consigo acompanhar no dia, mas ela fica lá postada. Eu entro depois. E assim, você tem colocado em pauta algumas discussões que são bem interessantes, assim, e eu fiquei muito, muito feliz mesmo pelo convite. Imagina aí, Vitor, o prazer é meu, o prazer é nosso. Eu agradeço por você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, porque você vai trazer à tona um modelo completamente novo, um modelo completamente diferente, que traz a questão evolutiva para essa pergunta do SARS-CoV-2 e tudo mais. Mas a gente vai deixar isso para depois, Ives. Primeira coisa que eu faço com todos que são convidados aqui, eu peço que nesses primeiros 3 a 5 minutos, contem um pouco da sua trajetória. Então, de onde você veio, qual foi a linha que você trilhou e onde você está hoje fazendo pesquisa. Eu fiz graduação em medicina veterinária, fiz mestrado e doutorado em medicina veterinária, só que eu tinha um foco em estudar fármacos. Então, assim, desenvolvimento de fármacos, estudo de segurança, toxicidade de fármacos. E fui trabalhar na indústria farmacêutica também, trabalhei por 2 anos e um pouquinho na indústria farmacêutica, fazendo doutorado. Aí eu gostei bastante dessa área de farmacologia e abri um curso recente na UFMG. Eu mudei para Belo Horizonte, eu fiz uma especialização em farmacologia, fui professor também universitário em aqui em São Paulo, na Universidade Brasil, e em Campinas, na Anhanguera. Então, eu ministrava as aulas de farmacologia para vários cursos, nas 2 universidades. E aí surgiu essa vaga com a professora Letícia para fazer um pós-doutorado em farmacologia. E eu estava estudando no laboratório. Na verdade, ela aprovou um projeto, a professora Letícia, para estudar zebrafish, substâncias anticâncer, com modelo, em colaboração com um grupo em Portugal.
E Uhum. ela me selecionou pela essa experiência que eu já tinha com o zebrafish. Aí, o que aconteceu? A gente já tinha uma experiência, eu já vinha trabalhando com zebrafish há bastante tempo, só para entrar o contexto do zebrafish. Então, eu fiz o doutorado voltado para estudar imunologia e fármacos que modulam o sistema imune em modelos experimentais de peixe. Uhum. E nisso, depois, quando eu entrei no pós-doutorado, estudando fármacos anticâncer em modelos de peixe. Legal. E nisso, em 2018, eu não me recordo a data certinho, a gente escreveu um projeto e submetemos esse projeto no Desafio Pfizer de Inovação, e a gente foi finalista desse prêmio de inovação, usando o zebrafish para drug discovery, para tratamento de câncer. Aí, em 2018 também, eu fui finalista num prêmio internacional na Finlândia, também usando o zebrafish como modelo para drug discovery. E nisso, com essa experiência que tinha com o zebrafish e desenvolvimento de fármacos, a gente entrou na pandemia, praticamente eu entrei no pós-doutorado no final de 2019 e já comecei na pandemia, praticamente. Legal. E nisso, eu fui convidado para participar de um evento no Azerbaijão. Aí Nossa. me convidaram um evento de inovação no Azerbaijão, eu reuni uma equipe e estava justo na pandemia. E o tema do evento de inovação era Covid-19. Então, você tinha que descrever um projeto sobre Covid-19. Eu falei assim, nossa, eu nunca trabalhei com vírus, eu fui bem sincero. Só que assim, Claro. eu tenho experiência com zebrafish. Então, vamos tentar estudar o vírus, como que ele se comporta em zebrafish. E teve nesse evento, lá no Azerbaijão, mais de 600 projetos de 40 países. E o nosso projeto ficou em terceiro lugar. Poxa vida, que E legal. aí foi onde tudo começou. Aí a gente ganhou um dinheiro da União, eu não lembro agora de cabeça, mas foi das Nações Unidas que apoiava o Azerbaijão. Então, eles deram alguns troquinhos em dólares, que a hora que converte para o real vem bastante dinheiro. Claro. E aí a gente falou assim, não, agora vamos tirar do papel isso. Só para contextualizar assim, então a gente tinha uma ideia, estudar, na época lá em abril de 2020, a gente estava tendo muito problemas com teste rápido. Uhum. Não sei se você lembra, não tinha testes rápidos disponíveis para COVID-19. E aqueles que tinham eram muito caros. E a gente pensou, igual você estava falando assim de Darwin e tal, a gente parou assim, uma equipe multidisciplinar e começamos a pensar. Falar assim, então, o que a gente pode fazer? Então, vamos desenvolver um novo teste. Ah, mas eu nunca fiz isso, o outro também eu nunca fiz. Não, mas a gente consegue organizar uma equipe para fazer isso. Então, tudo começou com isso. Vamos desenvolver um teste rápido para Covid-19, mais barato do que os convencionais, só que usando o zebrafish. Nunca ninguém tinha feito isso no mundo. Usando um peixe para produzir anticorpo, para a gente pegar o anticorpo, mobilizar numa fitinha de diagnóstico cromatográfico e colocar na prática isso. Então, a gente iniciou com isso, e agora, recentemente, agora em 2021, gostaria também de agradecer a colaboração com o Renato na Unicamp. Quem? Não sei Desculpa, se você falhou. conhece Fala ele. de novo, quem? O Renato, o professor Renato, da Unicamp, porque a gente tinha um déficit, só para comparar assim. Quando a gente, só para você entender, inicialmente eu consegui com a professora Cristiane Guzzo uma proteína recombinante do spike. Uhum.
Aí a ideia era o quê? Era estimular, imunizar os peixinhos e a gente coletar os anticorpos. E como a reprodução, a gente pensou muito nisso, como que o peixinho, o zebrafish, ele tem reprodução externa, diferente de mamíferos, ele coloca os ovinhos na água. Isso ia facilitar muito. E, como, não sei se todo mundo lembra, mas aves e peixes, ela tem uma transferência de anticorpo para o ovo. Então, você consegue imunizar a fêmea e ocorre essa transferência da imunidade da mãe para o ovo. Então a gente pensou assim, nossa, vai ser muito fácil, a gente não vai precisar coletar sangue, não vai precisar fazer nada, só que a gente precisava de um volume grande. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, a gente fez espectrometria de massas, tudo bonitinho, a gente encontrou o anticorpo, porém a concentração era muito baixa. Aí eu procurei esse professor Renato, que ele trabalhava com biosensores, porque o que a gente precisava? De aumentar o sinal para a gente ter uma detecção legal. Então, aí saiu a ideia de desenvolver um biosensor para Covid-19, usando o zebrafish. E a gente amadurecemos essa ideia, fizemos todos os ensaios, a validação técnica desse biosensor, e a gente foi agora finalista. A gente também não ganhou em primeiro também. Tá difícil ganhar em primeiro lugar, mas a gente já fica feliz em ficar entre os finalistas. A gente, do grupo Fleury, teve um prêmio de inovação agora em 2021. A gente foi finalista também do prêmio de inovação usando esse biosensor eletroquímico. Então, tudo partiu daquela ideia inicial, que a gente ganhou esse prêmio do teste rápido. E nisso, o que vai acontecendo? A gente vai fazendo alguns testes e vai surgindo novas perguntas. Então, assim, a gente não parou. Fizemos aquele experimento e respondemos aquela pergunta, mas no decorrer dos experimentos foram surgindo outras perguntas e eu buscava parceria para tentar responder aquela pergunta que surgiu fazendo a parte experimental. E até hoje, se continuar assim, não tem fim. Então, assim, cada hora que você faz um experimento, surge uma nova pergunta, um novo experimento. E com certeza, Ives, mas esse é o legal, da ciência, né? Não tem, nunca acaba, né? O dia que acabar, mas não vai acabar, porque nunca vai ter as respostas para todas as perguntas, sempre vão surgir mais perguntas. Mas olha só, uma coisa que eu queria falar, que eu acho super legal que você faz, tá? Que é essa questão do zebrafish, eu queria ouvir sua opinião, porque assim, eu vou ser bem honesto, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com Zika, também não sabia nada de vírus. E aí surgiram pessoas trabalhando com zebrafish e até com drosófila. Eu falei, nossa, mas como assim? Por quê? Porque a nossa cabeça acadêmica, ela tem um pensamento muito evolutivo ou muito de mecanismo. Aí você está falando de uma doença humana, e aí você está falando de retroceder milhões de anos, né, para testar num peixe, claro que ainda assim é um vertebrado, mas está longe do mamífero, enfim. A drosófila, então, ficou lá para trás. Mas olha que legal, do meu ponto de vista, quando a gente começou a conversar por WhatsApp, você me trouxe duas coisas que eu acho que são fundamentais, que eu queria discutir aqui agora, porque tem muita gente que assiste nosso canal, Ives, que é o seguinte, tem muita gente que é pós-graduando ou graduando. E eu acho que uma das coisas mais legais que a nossa página faz é mostrar, expor essa galera para as possibilidades do futuro delas. Então, o acadêmico de farmácia, biologia, fisioterapia, enfermagem, seja biomedicina, seja lá o que for, ele pode trabalhar com milhões de coisas, né? Então, uma das coisas que você trouxe à tona, que você acabou de dizer, e tem uma outra que eu vou discutir com você agora há pouco, que eu sei que também você fez, que é o seguinte, você usou o zebrafish de um lado como uma ferramenta técnica, né? Utilizá-lo como uma ferramenta para uma demanda importante, né? Que é o diagnóstico do SARS-CoV-2. Então, do meu ponto de vista, você usou um conhecimento e uma plataforma para um lado de inovação.
Então eu acho isso fenomenal, porque você está pensando fora da caixa, né? Que eu acho que é uma coisa que a academia faz pouco hoje, se me permitem dizer. Sei que vai ter gente que vai jogar pedra em mim, mas enfim. A biomédicas em geral, as ciências biomédicas, elas tendem a pensar de uma forma muito fisiológica, mecanística, autofágica até às vezes, mas pensam um pouco nessa questão das ferramentas de inovação, que é, por exemplo, usar o zebrafish para diagnóstico. Eu conheço o pessoal de Ribeirão que usava o anticorpo de Liama para fazer diagnóstico também, para fazer teste de ELISA com anticorpo de Liama, porque ele é monovalente e tudo mais. Eu não conhecia nada disso. Falei, meu, que fenomenal é você usar o conhecimento acadêmico da imunologia, seja lá o que for, para um lado aplicado, né, que tem uma demanda e que pode se tornar um braço de mercado, que eu acho que é fenomenal. O outro lado da história que você me contou, que eu acho que é fantástico também, que daí, o que eu quero fugir? Eu quero fugir dessa história clássica de entender a infecção por SARS-CoV-2, porque a gente sabe que a gente não vai entender a infecção do SARS-CoV-2 no zebrafish, certo? Mas ele pode ser uma ferramenta poderosa. Por um lado, para inovação. Por outro lado, uma coisa que você me falou que era o quê? Que é a toxicologia ambiental. Que eu lembro de uns dados que você me falou que eram uma loucura, né? Que eu não sei se você teve isso publicado, porque a gente acabou não se falando mais, mas eu queria que você mencionasse esse trabalho da questão da toxicologia ambiental do Spike em relação ao zebrafish. Sim. Continuando a historinha para entrar nessa questão, então o que a gente fez? A gente iniciou com essa proteína recombinante. Então a gente pegou uma proteína recombinante, uma proteína grande, emprestada da professora Cristiane. Então a professora Cristiane construiu uma proteína recombinante do Spike e a gente injetou essa proteína no zebrafish e causou uma reação inflamatória exagerada. Legal, da onde essa professora Cristiane? Desculpa te interromper, de onde essa professora Cristiane é do ICB. Ela é professora do ICB. Da farmacologia? ICB 2. Não, eu não lembro, se não me engano, é da microbiologia. Da professora, ela é do departamento de microbiologia do ICB. Legal. Eu pergunto isso porque se você quiser, inclusive, usar esse espaço para agradecer esses professores, que eu acho que isso é fundamental, fica à vontade, porque eu acho que quem fomenta jovem cientista merece o crédito, sem dúvida nenhuma. Sim. Aí ela emprestou para a gente essa proteína recombinante. E a gente injetou ela no peixinho para desencadear para a gente produzir anticorpo. Porém, a hora que a gente injetou essa proteína, causou uma reação inflamatória exagerada. Aí surgiu algumas perguntas. Por exemplo, é uma proteína recombinante, pode ter LPS. Mas era purificado, era tudo. Aí veio uma ideia. Eu conversando com o professor Silas, ele é de Roraima, ele trabalha com proteômica. Ele falou assim, Ives, eu tenho um contato em Araraquara que faz síntese de peptídeo. Talvez se a gente pegar essa proteína e quebrar ela em peptídeos, a gente poderia entender o que está acontecendo com essa proteína. Aí a gente começou a estudar esse pedaço do spike. Então, assim, tudo começou com esse pedaço do spike da proteína recombinante. Aí eu entrei em contato com o professor Eduardo. Na época ele era diretor do Instituto de Química de Araraquara. Falei, professor, a gente já publicou esse artigo, porém a gente precisa ainda responder algumas perguntas. Você consegue sintetizar? Ele falou, não, consigo. Aí a gente fez algumas análises computacionais e a gente viu que aquela proteína era reconhecido pelos MHC de classe 1, de classe 2, pelo Toll-like. Aí a gente ficou assim, será que o organismo do peixe está reconhecendo aquela proteína? Aí depois
que teve tudo isso, depois que a gente fez esses primeiros ensaios, a gente conseguiu essa proteína purificada em peptídeos. Então a gente pediu para o professor Eduardo sintetizar os peptídeos. Aí a gente tinha uma proteína e depois a gente começou a ter 3 peptídeos daquela mesma região. E começamos assim, fazer ensaios em zebrafish com os 3 peptídeos, com as três regiões do spike. E a gente não foi a gente que escolheu essa região, foi a professora Cristiane. Ela tinha estudado muito, então eu agradeço muito a ela, como você falou, por ela ter selecionado uma região que mais interagia com a ACE2. Aí eu já fui questionado muito isso, mas por que você está testando um peixe, um zebrafish? O que tem a ver? Aí a gente fez um ensaio com o professor Rafael na Unesp, em Botucatu, expressão gênica global de todos os tecidos do zebrafish. E todos os tecidos têm ACE2. E tem uma variação muito parecida com seres humanos. Machos e fêmeas expressam muito semelhante à resposta humana. Tá publicado também esse artigo. E nisso, quando a gente começou a testar os fragmentos isoladamente, a gente começou a ver respostas diferentes. Isso que chamou a atenção. Era uma mesma proteína que tinha um efeito generalizado. Legal. Porém, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida com vocês, Ives, que vai... Não vou te interromper, você vai seguir no raciocínio, mas é uma curiosidade que eu tenho e eu tenho certeza que quem está assistindo também tem. Como que você trata os peixinhos com esses peptídeos, com essas proteínas? A gente faz microinjeção. Então, dá para fazer microinjeção e tem alguns modelos que a gente coloca na água. Então, você pega um litro de água, coloca os peptídeos e deixa em contato os peptídeos na água. Então, fazendo esses 2 modelos de injeção, sabendo a quantidade que foi injetado, e quando a gente colocava na água, tinha um efeito semelhante. Aí, só para contextualizar onde a gente entrou nessa área ambiental, tinha um peptídeo que não tinha efeito biológico. A porção inicial não tem efeito biológico, não faz nada. Aí tinha 2 fragmentos, tinha um tipo de resposta e o outro está apresentando um outro tipo de resposta. Por exemplo, a gente fez vários testes em zebrafish e a gente viu que ele tinha um efeito de aumentar estresse oxidativo, de aumentar a resposta inflamatória. Um outro só era agressivo para o sistema nervoso. Então, assim, a gente começou, desses 3 peptídeos, só um causava um dano ao sistema nervoso do zebrafish. Aí, conversando com o professor Jean, ele emprestou para a gente algumas células humanas de neurônio e repetiu o efeito. Teve uma citotoxicidade daquele fragmento que a gente achava que tinha um efeito no sistema nervoso. Legal. E repetiu. Só uma curiosidade, também... esse peptídeo estava contido dentro do RBD ou não? Estava contido dentro dessa região do RBD. Aí ficou uma dúvida. Será que isso daí causa, por exemplo, tem ainda algumas perguntas que a gente está tentando responder, mas surgiu uma dúvida. Por exemplo, a gente tem... isso é uma dúvida ainda, pessoal. Então, a gente é contaminado com o vírus. Até então, a via de transmissão é via de aerosóis, via de transmissão de contato com pessoas infectadas. E tinha uma outra hipótese, que as pessoas infectadas eliminavam o vírus na urina e nas fezes. Então, você está eliminando partículas virais no ambiente. E pensando no Brasil, com saneamento básico, a gente começou a estudar
Então isso daí surgiu uma outra linha. Então até então a gente iniciou com um objetivo e surgiu essa linha de impacto ambiental de partículas do vírus. E nisso a gente, em colaboração com o professor Paulo, da Unesp de Araraquara, ele começou a coletar resíduo de esgoto e de rios. E ele encontrou aqueles fragmentos que a gente estava injetando nos peixinhos no esgoto. Então, a hipótese era o quê? O nosso organismo ou o ambiente quebraria o spike e aquilo ali ia para o ambiente. Aí surgiu uma ideia. A gente falou assim, vamos começar a testar. Essa ideia não foi minha, pessoal. A ideia inicial foi do professor Guilherme. O professor Guilherme é do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. Legal. Ele falou assim, ó, eu já domino outros modelos, não só zebrafish. Aí eu conversei com o professor Eduardo e enviou os peptídeos para o professor Guilherme. E nisso, o professor Guilherme fez uma bateria, assim, fez uma batelada de experimentos com mosquito, fez experimentos com gupe, fez experimento com girino, pintinho, camundongo, como se fosse exposição ambiental. Desses modelos aí já foram publicados 4 papers de contaminação de fragmentos. Então a gente foi lá, detectou o fragmento do spike no ambiente, numa concentração, e fez uma simulação ambiental desse fragmento. E todos os modelos testados teve as mesmas respostas fisiológicas. Então, eu lembro que uma coisa que você mostrou, desculpa te interromper, eu lembro que uma das coisas que você mostrou era a alteração comportamental dos peixes. Alteração comportamental, mas lembra daqueles 3 peptídeos? Apenas um causava isso. Os outros tinham outro efeito biológico. Então, só como curiosidade, os 3 estavam na RBD ou só um estava na RBD? Esse aí? Os três eram da mesma região. E legal. são peptídeos pequenos. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu lembro de um paper que saiu na Nature Neuroscience, que eles mostraram que o spike ele é capaz de ligar no ACE2 do endotélio cerebral e ser translocado para dentro do cérebro. Apesar que ainda é uma discussão enorme em seres humanos se o vírus replica no cérebro, ainda não há consenso acerca disso. A gente mesmo trabalha com isso e no nosso modelo de hamster a gente vê que sim, mas em seres humanos ainda tem uma briga grande e os médicos pesquisadores falam que isso não acontece, porque as amostras são obtidas de necrópsias e as necrópsias elas têm o quê? Tem vaso sanguíneo e eles falam que o vírus está circulando no sangue e não que ele está replicando no tecido. Porém, esse trabalho que eu estou mencionando mostra que se você injeta spike, como você fez, o spike gruda no endotélio e é translocado para dentro do parênquima cerebral. Isso foi em modelo de camundongo, que é exatamente o que você está falando no zebrafish, e eu não sei se deu isso no girino, no pintinho, seja lá o que for, mas é extremamente interessante. Do pintinho ainda não foi publicado, mas girino, uma larva de sapo que foi colocado em exposição cutânea, não foi injetado, causou neurotoxicidade, mudança de comportamento. Legal. Mosquito. Quer dizer, legal então, biologicamente, né? O professor Guilherme, ele trabalha só com isso, ainda gostaria até de agradecer a parceria que a gente fez aí ao longo dos anos, que ele fez vários modelos diferentes, porque assim, até então, eu já ouvi alguns pesquisadores, alguns professores falar, não, você está puxando a sardinha para o zebrafish, mas está repetindo isso em outros modelos. Então, não só em zebrafish, repetiu em mosquito, repetiu em girino, gupe é um outro peixinho lá também, usado para contaminação ambiental. Não saiu ainda os resultados ainda compilados de camundongo e os pintinhos.
E Legal. depois que a gente começou a conversar, eu e o Guilherme, a gente está ainda para submeter, então eu já vou colocar aqui. A gente fez um compilado de prospectiva do impacto de fragmentos do Covid no ambiente. Então, até Com então, certeza. por exemplo, a gente viu em alguns experimentos em colaborações com o pessoal do Sul, que quando a gente expõe um zebrafish em fragmentos do Covid sintético, é uma coisa sintética, tal, mas tem alteração no aparelho reprodutivo, a gente fez microRNA e causou infertilidade nos peixes. Pensa isso a nível Mas isso já conseguiram, ambiental. mas já conseguiram mostrar a infecção de SARS-CoV-2 no testículo de camundongo também. Mas quando você fala SARS-CoV, você tem um organismo vivo. A gente está trabalhando com 6 aminoácidos. São 6 aminoácidos, causando infertilidade. Infertilidade. Imagine num ambiente, vamos pensar assim, no Rio, que eu tenho o tanto de gente que foi infectado, só no Brasil, quase a população inteira infectada, não posso falar números porque eu não sei de cabeça, o tanto de vírus, de partículas que foram para o ambiente. E esse ambiente não é tratado. E qual o impacto? Então a gente está falando agora impacto reprodutivo. Vamos pensar que vai ter uma infertilidade no futuro dos peixes. Como que vai ser a alimentação humana? Entendeu? Então, com certeza, com certeza. Quis trazer agora para ter uma outra visão. Fora imagina alterar o comportamento de um organismo aquático. Eu acho super legal, Ives. Se me permite dizer, já te interrompendo, você me desculpa, eu acho super legal essa coisa que a gente falou no começo. De um lado você usa como ferramenta para responder teste rápido, sei o quê. Por outro lado você está vendo o impacto ambiental. E por que eu acho super legal? Porque isso quebra um defeito enorme do pesquisador biomédico, como eu, tá? Eu me insiro nesse grupo, que é uma visão muito antropocêntrica da história, né? A gente vê o quê? A gente vê que a vacina funciona, a gente vê que a vacina protege, ou a gente vê que a infecção ela acontece no pulmão, ou no meu caso, que eu estou interessado com a infecção acontecendo no sistema nervoso. Mas veja, nós eliminamos partículas virais do ambiente, isso tem um impacto, né? E só para mencionar aqui, isso não é uma peculiaridade do SARS-CoV-2, tá, pessoal? O Zika vírus, ele aparece na urina por mais tempo do que no sangue. A gente sabe que você pode encontrar partículas de Zika vírus na urina e até no esperma, né? Mas claro que daí é um pouco diferente, mas na urina por até 20, 25 dias. Na vacinação de pólio, você tem antígeno da pólio na urina e tem trabalhos mostrando, não viral load, mas antígenos da pólio quando a gente está em épocas de vacinação da pólio. Então, assim, eu acho super legal esse seu trabalho, porque essa visão antropocêntrica, é claro que ela é importante, né? A gente tem que pensar em vacinação, doenças e tal. Agora, a gente também tem que pensar no meio ambiente. Qual que vai ser o impacto que isso traz, né? Isso é um impacto... esse impacto é irrelevante. Olha, que legal. Os 6 aminoácidos lá gruda no NF-κB da microglia do zebrafish, ele altera o comportamento, mas beleza, o peixinho continua procriando, a gente continua tudo bem. Ou não, ou fala, não é bem assim, tem um impacto importante ambiental aqui, e aí eu acho que o fundamental do seu trabalho, além de trazer essa questão do impacto biológico per se, é falar, tem que tratar essa água, cada vez mais, que é um problema dos países em desenvolvimento. A gente sabe disso, né? A gente tem lugares que nem água tem, né? A água tratada precisa ser muito bem pensado e revisto, e aí não só na questão da infecção bacteriana, amebiana, como é o que acontece nas periferias, mas também porque tem impacto ambiental em peixes. E se acontece em peixe, mais para baixo na cadeia evolutiva, deve acontecer também, crustáceos, seja lá o que for, né? Então eu acho isso super, super legal mesmo. Não é minha linha de pesquisa,
não é minha linha de pesquisa, contaminação ambiental, mas assim, como a gente está no meio de uma pandemia, quanto mais eu tenho, não sei o que eu posso dizer assim, que eu consigo recrutar pessoas, eu tenho, eu não sei, minha mãe fala que eu tenho um pouco de conhecimento em conseguir agregar pessoas. Então, assim, se a gente conseguir, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, ah, não, isso daí não me interessa, meu foco de pesquisa não é isso. Porém, a gente está numa pandemia, a gente é cientista. O que custa a gente se reunir? Vamos lá tentar, vamos ajudar. E depois que acabar a pandemia, a gente pode voltar do que a gente estava fazendo. Isso eu vejo muito na academia. Não sei por eu ser mais novo. As pessoas, muitas vezes, eu já trabalhei em alguns laboratórios, que o cara estuda dor no dedo direito. E assim, se falar para ele estudar dor no dedo esquerdo, ele não quer estudar, porque não é a linha de pesquisa dele, entendeu? Então, ele foca muito. Eu não sei se isso você pode fazer até algum comentário, mas assim, a gente está no meio de uma pandemia, a gente é cientista, sabe formular hipóteses. Então, assim, eu acho que a gente se reunir, se juntar para tentar buscar uma solução, não só ficar pensando. Eu tenho uma outra concepção sobre ciência, que a gente recebeu, foi estudado pela população, a gente tem que devolver alguma coisa em troca, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar respostas para a população. Uma outra resposta... Eu acho super legal você ver desse jeito. Eu concordo com você na grande maioria das coisas. Bom, acho que é por isso que a gente acabou conversando tanto no WhatsApp, falando de ciência e tudo mais. Eu acho que a gente tem, sim, o dever de responder ciência e tudo mais, principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo, né? Porque a gente não tem ciência que fique bem claro, a gente não tem ciência fora da universidade, muito pouca. Claro que a gente tem alguns hospitais privados que fazem boa ciência, algumas universidades privadas que fazem boa ciência, mas o grosso ainda é na universidade pública, fomentado pelo governo. Não quero chegar nas discussões se é suficiente, se não é. Claro que não é. O Brasil está arrumando a desgraça com o governo federal. É uma tragédia, na verdade. Eu tenho particularmente uma decepção enorme, um ressentimento enorme, na verdade. Mas aqui não é lugar para falar de política, mas sim para falar de ciência. Por outro lado, também não quero condenar os professores, porque os professores também, a gente tem que pensar ao lado deles, que é o lado do fomento. Às vezes o fomento é curto, não dá para abrir o horizonte e fazer 50 milhões de coisas, porque não tem dinheiro para fazer tudo. Então, de certa forma, eu até entendo. Mas, por outro lado, quando não dá para fazer sozinho, se juntam os PIs, se juntam os professores, junta 10 mil, 15 mil dali e faz sim algo que tem que ser feito, principalmente num momento como esse, que é o da pandemia. Então, assim, eu sei que tem gente que... O meu laboratório faz de tudo, você sabe disso, e eu tento arranjar dinheiro de onde não tem para responder as perguntas, e principalmente quando eu tenho... eu sou muito felizardo, na verdade, porque eu tenho um time de pós-graduandos e pós-doc fera, que o olho brilha que nem você. Então é super legal quando as coisas andam desse jeito. Eu acho que o meu laboratório, na verdade, tem tanto sucesso porque eu tenho uma galera que o olho brilha, sangue nos olhos para fazer ciência e as coisas acontecem. Eu acho que é o mais importante. Com certeza, Ives. E aí, inclusive, para pegar esse gancho que foi por acaso, mas que é muito relevante nesse momento, que é o jovem cientista no país, tá? Uma coisa que eu já falei aqui nesse canal, e eu vou falar de novo, e eu sei que vão jogar pedra em mim, mas eu vou falar e eu não estou nem aí. São dois grandes problemas que existem hoje na ciência do Brasil, tá? Primeiro é a ciência sem essência feita num lugar público, tá? Tem que se fomentar a ciência sendo feita fora da universidade pública. Tem que se facilitar a ciência feita em todo lugar, porque a ciência só leva o ser humano para frente. Ponto final. Duvido que alguém vai me convencer
do contrário. E o segundo ponto que eu acho é o seguinte: não dá para, durante uma pandemia como a gente está vivendo, onde se fala que a salvação vai acontecer da ciência, ter a ciência baseada num sistema de funcionalismo público. Me desculpa, Sim. aqueles que vão me jogar pedra, pode jogar, eu tô nem aí. Não dá para ter a ciência baseada naqueles que têm o salário garantido no fim do mês. Por quê? Se você faz nada ou faz muito, no fim do mês, seu salário está lá. Eu acho que isso precisa ser revisto, isso é algo extremamente importante, principalmente em relação à nova geração. Eu sei que existe um sufocamento da nova geração acerca disso. Você é pós-doutorando, você está no limbo, na verdade, porque você está vinculado à pró-reitoria de pesquisa, mas você não tem 13º, você não tem plano de saúde, você não tem nada, que é algo que, pelo amor de Deus, é vergonhoso, que precisa ser revisto no nosso país como um todo, tá? Porém, eu não estou aqui para ficar jogando pedra no sistema, ou tô, né? Fazer o quê? E eu queria que você falasse, já que estamos falando nesse contexto, de uma coisa que eu achei que foi super legal, que você e outras pessoas super interessantes estão encabeçando, que é a Academia Brasileira dos Jovens Cientistas. Queria que você falasse um pouco o que é a proposta da ABJC, o que vocês querem, o que vocês não querem, o que vocês esperam de nós, PIs, que pode ser feito para melhorar a situação da vida do jovem cientista no nosso país. Aliás, em que passagem, saiu uma reportagem na Science, semana passada, como sobreviver sendo um jovem cientista no Brasil. Não tem fomento? Não tem fomento. É uma porcaria? É uma porcaria. Sofre pra caramba? Sofre. Mas quando tem que usar o equipamento do professor do lado que não deixa, também é uma merda. Quando tem que usar o equipamento do cara do outro departamento que não deixa, também é terrível. Quando tem que pegar o camundongo do cara que não deixa, se tiver nome no paper, também é terrível. Então, como é um canal do Instagram, a verdade é essa, né, Ives? Tem vários impedimentos que não só aquele que é o do fomento científico. Principalmente o feudalismo que existe dentro da universidade pública. A ABJC vem para tentar quebrar um pouco essa ideia? Sim, gostei muito de ouvir as suas palavras em relação à academia. Então, assim, faço das minhas palavras muito parecidas com a sua. O Flávio está aqui, acho que eu vi ele entrando aqui na rede, é o nosso presidente hoje em exercício. Então, só contando um pouquinho para você, hoje a gente está com quase 40 membros na diretoria executiva da Academia Brasileira de Jovens Cientistas. Isso está distribuído em 11 estados, então, os principais estados do Brasil, em todas as ciências. Então, o nosso objetivo, Jean, a gente tem conversado muito. Então, assim, são jovens com cabeças diferentes dos antigos. Então, uma coisa que a gente tem muito e o que a gente vem discutindo, por exemplo, para que a gente vai criar ou ter uma academia que vai selecionar as pessoas pelo currículo? A gente é jovem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um pegar na mão do outro assim e um ajudar o outro. Então a gente estava abrindo um edital, a gente está dentro da diretoria. Uma coisa que a gente excluiu foi análise de currículo. Então a gente não quer ser uma academia que excluem as pessoas. A gente quer ser uma academia inclusiva, sabe? Ah, você faz pesquisa? Tá. Então, você é apto a participar da nossa academia. Não tem, até então, a gente tem conversado muito, não existe uma hierarquia, por exemplo, todo mundo é membro, então, assim, não tem, a gente está tentando moldar a estrutura dela para ser uma academia para valorizar os jovens. Então, tem muita gente ali que são professores em início de carreira e tem muitos pós-graduandos, pós-doutorandos que têm uma visão totalmente diferente. Por exemplo, igual você falou,
Os jovens professores, eles já têm o salário, eles já têm o seu laboratório início, mas tem. E as dificuldades são diferentes. Esses dias, como a gente tem membros em várias regiões, e quando a gente faz algumas reuniões da academia, cada um aponta uma coisa que a gente muitas vezes não tem aqui no estado de São Paulo. Então, por exemplo, a gente está num estado, só que, por exemplo, a gente tenta olhar a academia para um Brasil. Então, se eu pensasse, nossa, olha, eu tenho uma bolsa de tantos reais, olha, meu laboratório tem quantos mil reais de investimento. Olha, o estado de São Paulo, a maioria dos pós-graduandos tem bolsa FAPESP. Tá? Não é ruim, então assim, é um valor de um professor de início de carreira, sem os descontos. E como que é um jovem cientista lá no Pará, ou um jovem cientista lá do... eu não vou citar nomes, mas eu tenho um amigo que ele é jovem, muito produtivo, ele fazia pesquisa na USP e tal, fazia pesquisa, aí ele passou num concurso numa universidade federal, mas lá no extremo, lá em cima. Ele já tentou tirar a própria vida 2 vezes. Ele falou que ele não consegue fazer nada, ele não consegue. Acredito, então a pessoa... Acredito. Veja, só que isso eu em 2003 vim para fazer doutorado em São Paulo, Ives. Eu vim do Paraná, vim de um laboratório fabuloso do meu orientador, que foi o Fileno Pinge Filho, pessoa maravilhosa, pagava do bolso. Eu vi ele comprar pipeta com o dinheiro do salário para fazer ciência. Cara fenomenal, que me incentivou a ser o cientista que eu sou hoje, mas Paraná não tem dinheiro. Então, assim, a gente, São Paulo, vive numa torre de Babel de verdade, né? É claro que as coisas devem ser criticadas, mas elas também devem ser elogiadas. Então, eu vou falar bem a verdade. Eu tenho críticas à FAPESP? Tenho muitas críticas à FAPESP. Só que elas são críticas estruturais, tá? Em coisas que eu acho que deveriam mudar em relação a avaliar projetos. Eu, por exemplo, eu acabaria com as bolsas. Eu acabaria com o bolso. Eu daria grant. Quer grant? Sim. Cientista tem grant. Aí o cara tem o grant, aí ele pega o pós-graduando e banca o pós-graduando, ou ele banca o pós-doc. Esse negócio, por exemplo, de que o pós-graduando tem que terminar a pós-graduação, que a FAPESP diz, eu acho um erro. Por quê? Porque tem gente que não é boa. Porque tem gente que teve problema no meio do caminho e não pôde continuar. Ou porque teve gente que não gostou, e as pessoas têm o direito de não gostar, de querer ser mestre ou doutor. Então, eu acabaria com isso. Por outro lado, a FAPESP é um exemplo a ser seguido no país. Eu acho que o governo federal deveria conversar com a diretoria executiva ou presidência da FAPESP e aprender com a FAPESP, porque a FAPESP faz muito bem muitas coisas, grande maioria das coisas. Eu tenho algumas críticas estruturais, sim, à FAPESP, como essa que eu falei, e algumas outras. Agora, se a gente está fora de São Paulo, Ives, se a gente está no Espírito Santo, se a gente está no Pará, no Piauí, vou fazer outra propaganda. Eu sou coordenador, com muito orgulho, do curso de férias da imunologia, junto com o professor Anderson Nunes, que é, inclusive, o idealizador desse curso. A gente está na 9ª edição esse ano. A gente abre para o Brasil todo, é uma felicidade. Vem gente do Amazonas. Ano passado a gente teve, claro que online, mas anteriormente a gente teve gente do Acre, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima, Brasil inteiro, são 50 vagas. Eles chegam aqui e eles falam, a gente não sabe o que é uma pipeta descartável. A gente não sabe o que é jogar a ponteira de pipeta fora. Isso é um pecado. Isso é um pecado para a ciência do país e para o anseio que esses jovens têm de ser cientistas. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Sim. A gente fica muito falando de verba. Por exemplo, eu tenho amigos dentro da academia que aprovaram projetos na FAPEMIG, em Belo Horizonte, capital. Aprovaram projetos, até hoje não receberam dinheiro para desenvolver a pesquisa. Então, assim, não recebe. Eles aprovam o projeto e não recebem o dinheiro. No meu caso, já é diferente.
por exemplo, não só o meu caso, pessoas que estão no limbo, igual eu não consigo aprovar um projeto no meu nome. Não é questão de competência. O meu nome não pode entrar em edital. Por exemplo, tem um edital do Serrapilheira aberto até esses dias. Aí tem uma linha lá escrita assim: você precisa ter um vínculo institucional. Pois é. E o Serrapilheira é uma das coisas maravilhosas que a gente tem ainda. Sim. Né? Sim. O Serrapilheira é fantástico. Mas realmente, esse é um problema que não é do Serrapilheira. Esse é o problema da universidade em relação a você. Você precisa ter um vínculo, né? Claro que tem o vínculo, o pós-doutorando está vinculado à pró-reitoria de pesquisa, beleza e tal, mas não é um vínculo... Ele é volátil. Ele é volátil. Hoje se me perguntarem assim, professor, você tem uma resposta de como melhorar isso? Não tenho uma resposta. Agora, eu acho que trazer à tona a discussão é fundamental. Sim. É fundamental. Hoje eu fiquei muito feliz, cara. Então, assim, eu sempre... a gente dentro da academia está lutando por isso, para a gente criar novas... Então, a ideia da academia é o quê? A gente se reunir, levantar pontos interessantes e batalhar por isso, sabe? Batalhar para tentar conseguir ter algum modelo. Aí hoje, a gente conversando assim, eu lembro, eu estava lavando uma coisa no laboratório, aí estava conversando a minha supervisora, a professora Letícia, com a professora Gláucia. As duas estavam conversando, assim, depois, se ela assistiu o vídeo, ela falou assim, olha, o que eu acho, o que tem que acontecer, isso assim, até me arrepia de falar assim, a professora Letícia comentou assim, os pós-doutorandos têm que buscar dinheiro pra gente. Então, os pós-doutorandos têm que escrever projeto, porque só a gente ficar correndo atrás de dinheiro para fazer pesquisa, nossa, isso me arrepiou, assim, porque assim, isso mostra a capacidade de uma cientista pensar fora da casinha também. Porque assim, seria uma oportunidade muito interessante para a gente, por exemplo, hoje eu estou no laboratório, eu respondo para o meu supervisor. Então, assim, a gente não tem uma independência de querer ser, por exemplo, as minhas hipóteses, as hipóteses que a gente está levantando, como que a gente está fazendo pesquisa? Eu estou pedindo para amigos, estou pedindo para conhecidos, bato na casa e falo, a gente tem isso, apresento os resultados, converso, consegue me ajudar? O cara fala assim, consigo. Mas isso eu estou percebendo que eu estou conseguindo porque é Covid. Eu queria ver, isso eu estou falando assim do fundo do coração, se eu tivesse uma proposta que não fosse Covid, se eu conseguiria. Eu acho que não. Isso difícil, eu tenho certeza. É difícil. Mas eu concordo com a sua professora com essa visão de que a gente tem que apoiar os pós-docs para que eles... Eu acho que a sua supervisora, e eu concordo com ela quando ela fala, a visão dela é que se ela acha que os pós-docs têm que correr atrás de dinheiro, ela fomenta a independência do pós-doc. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque você não quer alguém na aba do seu chapéu a vida inteira, a não ser que você queira fazer uso das ferramentas do sistema para dominar alguém. Então eu brinco no meu laboratório, meu sonho é que saia um prêmio Nobel do meu laboratório no futuro. Que eles só peço para eles não esquecerem de mim para pelo menos dar um churrascão ou uma festa para comemorar. Mas isso que é o legal. Você assim fomentar também as pessoas, você fomenta. Você, vai lá, ganha grana, eu sou seu colaborador. Vai lá, você quer a minha estrutura para escrever um projeto? Vai. Lá fora é assim, né, Ives? Lá fora é assim. Você tem um pós-doc, você tem um instructor, o PI, ele ajuda o cara a escrever um R1 e tudo mais, para virar um assistant professor, né? Isso tem que acontecer. Eu tenho feito bastante? Uma coisa que... Isso é uma ideia, assim, que tem que ser melhorada, lapidada, e ter um piloto, sabe? Um projeto piloto. A USP poderia ser um projeto piloto, assim, dos pós-doc, dos jovens doutores. Estou falando só pós-doc, estou falando assim... Eles terem, por exemplo, por departamento, eles terem uma sala, um mínimo, sabe, assim, um lugar, porque assim, para trabalhar,
não falo que ele precisa de um laboratório, ele pode compartilhar laboratório, porque assim, eu fiz muita coisa usando multiusuário. Entendeu? Então você tem multiusuário. Entendi. A FAPESP. Entendi. Mas a ó, FAPESP, eu vou defender um pouco. Eu concordo com você. Então vejam, eu vou defender um pouco a comissão de pesquisa do ICB, da qual eu faço parte como membro titular. A comissão de pesquisa, ela lançou uma ideia de fazer uma conversa com todos os pós-docs do ICB. E foi uma ideia que eu apoiei e achei fantástica essa ideia, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito legal. Eu queria, na verdade, aproveitar, se alguém aqui da comissão de pesquisa do CB assiste, eu gostaria de parabenizar, eu faço parte com orgulho dessa comissão. Tem um monte de comissão que é difícil de encarar e de engolir, mas a CPQ eu gosto muito de participar. Há pessoas muito bem intencionadas, a grande maioria dos que estão lá, eu diria, e eles têm essa ideia de levar a ciência para frente. E todos eles, eu diria, eu não vi ninguém lá que se opôs a apoiar os pós-doutorandos. Então, existe essa proposta da CPQ do CB de abrir um canal de conversa com os pós-doutorandos e, se eu não me engano, uma contraproposta dos pós-doutorandos foi ter um membro nas reuniões de conselho, mesmo que não votante. Eu achei fenomenal. Para mim seria até votante, mas eu não sei se o regimento permite. Mas ter um pós-doutor... Veja, a gente tem um representante discente na reunião de conselho, que é fantástico, mas não tem um representante pós-doc. Tem que ter. Tem que ter. Sim. Uma coisa que eu posso falar, a gente falando como academia, então assim, que eu faço parte... Poderia, assim, se o conselho tivesse interesse, assim, a gente tem uma mentalidade que a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo dentro da academia, propostas para jovens. A gente não fala só pós-doc, porque assim, uma pessoa que também tá ali, terminou o doutorado, ela também está no limbo, até ela conseguir arrumar uma outra coisa. Então, assim, a gente tem conversado muito dentro da academia, a gente já fez algumas reuniões só sobre propostas. Então, assim, uma delas seria isso. Por exemplo, o pós-doc ter... A gente fala nem verba do departamento para isso, mas, assim, ter uma sala para um pós-doc, uma sala específica, e ele conseguir ir atrás, buscar recurso para o departamento, buscar recursos, orientar também. Então, assim, ele começar outra coisa a caminhar que é interessante, outra coisa que é interessante, Ives, e aí eu também vou falar a mesma coisa que eu falei da FAPESP e da CPQ. Para todos eu tenho elogios e tenho críticas, a gente não é unânime para nada. Para o meu departamento de elogio eu tenho muitas críticas, mas eu também tenho alguns elogios. Dentre eles, o fato de que se você for pós-doutorando, você demonstrar capacidade, você pode ser orientador pontual. Eu acho fenomenal isso. Você poder orientar no programa um aluno de pós-graduação, você sendo pós-doutorando, isso é fantástico. Isso só mostra que o departamento te acolhe, ele te apoia, ele tem que puxar a tua orelha, tem, mas ele também fala assim, você é nossa cria, no sentido científico, e a gente confia no seu trabalho e a gente vai te apoiar. E essa é uma sugestão que eu acho que eu dou para você, no sentido de fazer os departamentos todos do ICB e do Brasil acolherem. Olha, pós-doutorando, se for bom, pode poder orientar um pós-graduando. Mas ele não tem dinheiro e tal. Pô, tem Universal CNPq. O CNPq tá morrendo. Tá morrendo, infelizmente. Em São Paulo... Mas se a gente não vai fazer nada, então assim... Entendeu? A maioria das pessoas... que há milhões de problemas. Sim, mas algumas coisas a gente pode fazer e começar. Sim. Por exemplo, a minha cabeça é diferente muitas vezes da maioria dos pós-graduandos, das pessoas. Por exemplo, dinheiro muitas vezes é consequência. Eu sei que dinheiro é muito importante, só que assim, a gente não pode colocar na ciência o dinheiro em primeiro lugar. Então, assim, o dinheiro, a gente tem que lutar por dinheiro, a gente tem que batalhar por dinheiro. Só que isso aqui eu já ouvi de um
do professor Gilson Volpato falando assim, a gente fez uma mentoria com ele e ele bateu muito nessa tecla. A solução, muitas vezes, não está no dinheiro, e sim montar propostas para acolhimento, propostas para ajudar o desenvolvimento do recém-doutor. Por exemplo, é isso que eu tinha comentado com você. Com essa relação. O dinheiro é importante, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar conta, mas assim, não colocar o dinheiro... Por que isso? Eu tenho amigos que entraram na pós-graduação porque eles não arrumaram emprego. Então, eles começam a usar esse artifício da bolsa, do dinheiro, para, igual você falou, não é legal chamar bolsa, e sim ter grade, ter um salário, mas aí vai começar a forçar. Desculpa, gente. Pode começar a forçar as pessoas a entrarem na pós-graduação porque ela não arrumou um emprego. Eu acho que a gente tem que criar políticas para não deixar isso acontecer, entendeu? Mas então, essa política já existe, Ives. Desculpa te interromper. É o crivo do ingresso na pós. Tem que ter um crivo, entendeu? Sim, tem que ser grosso. Tem que ser, olha, crivo quer entrar na pós, o olho tem que brilhar para fazer ciência, porque quem está pagando teu salário é o contribuinte. É muito simples. Isso daí, sim. Muito simples. Não dá para deixar entrar todo mundo lá. Ah, professor, você não quer dar chance para todo mundo? Muito pelo contrário. Falar bem a verdade, eu tenho alunos que vieram lá do Macapá, da Piraporinha do Norte, que não tinha condição nenhuma, eram os melhores alunos. Eram os melhores. Sim. Era aquele que debulhava o livro assim em 5 minutos. Tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com brilho. Tem a ver com vontade. Sim, tem a isso ver com sangue nos olhos. Entendeu? Tem nada a ver se ser rico, ser pobre. Tem a ver o olho brilhar e querer fazer ciência. Aí os programas precisam selecionar as pessoas que são as melhores. Ah, mas quem não teve... Teve gente que não teve muita oportunidade e é o melhor aluno. Chega detonando, entrega um projeto que você fala, quem escreveu esse projeto? Foi você? Foi. Poxa, puta merda. E eu vejo isso acontecer na prática. E vê, uma coisa a gente acabou indo além da 1 hora. Eu vou ter que encerrar lá, senão a galera acaba ficando cansada. Mas você percebe como o tempo voou. Fala, manda lá. Muito rápido. Uma coisa que eu queria, a próxima live a gente pode fazer. Eu tô viciado nos podcasts, tem um que eu gosto bastante que eles fazem num boteco. 2 caras assim tomando cerveja e vai conversando. É um podcast, uma live. A próxima a gente pode sentar. É que nem um Pint of Science. Pint of Science. Ou aqui na live podendo tomar uma cervejinha, coisa assim. Porque acho que... E uma mensagem que eu queria deixar aqui... Manda. A gente ter uma sociedade... na verdade, o que a gente está tendo dentro da academia, falando em academia, uma academia inclusiva de jovens cientistas. Porque a gente bate muito nessa tecla, muito, de inclusão, mas assim... A gente quer pessoas que... A gente até conversando lá para fazer o edital, essa mensagem. A gente quer pessoas proativas, pessoas que têm esse brilho no olho para querer mudar, entendeu? Então, assim, não importa se aquela pessoa está publicando 50 artigos ou se ela está publicando 10 artigos. Então, assim, a gente quer pessoas que fazem ciência de qualidade. Porém, a gente quer pessoas para ajudar. A gente não quer pessoas para... não, olha, fulano publica um monte de artigos, mas não vai ajudar a gente em nada, entendeu? Então, a gente quer pessoas para ajudar, entendeu? Então, hoje, a gente está caminhando muito na academia, fazendo várias coisas, porque a gente está se unindo, um pegando na mão do outro, assim, muitas vezes, eu tenho isso, eu vou lá e faço, o outro faz, mas assim, a gente está bem unido. E essa é a ideia, a gente quer pessoas que pensam diferente, que pensam fora da caixinha e ter uma academia diferenciada.
Show de Façam bola. as coisas Eu queria te acontecer. dizer. Show de bola, Ives. Eu queria te dizer que eu acho fenomenal, acho fantástico. Desde quando você me contou essa ideia, eu peço desculpas, na verdade, por não ter podido contribuir mais, mas eu estou à Fica disposição do tranquilo. que vocês precisarem, do que eu puder ajudar, sem demagogia mesmo. Sim. Eu acho que a A gente gente vive um tá momento de mon- necessidade de mudança no país em todos os aspectos. E o jovem cientista hoje eu vejo que é uma galera que está com sangue nos olhos, mesmo com todos os problemas. Resiliência é o que não falta, numa molecada. Você não é mais tão moleque assim, mas num Sou pessoal aí. novinho. Eu só tenho cabelo branco, mas eu sou É, novinho. Quantos eu anos você já acha que não. eu tenho? Eu sou Eu lembro que novinho. você me falou, eu não lembro. Eu não lembro. Eu vou fazer 33 anos. Ei, você é Eu sou novinho novinho. ainda. Você é novinho. É, Eu já não, sou tenho, velho. eu sou novo. Mas pode contar com a ajuda do meu laboratório, não só você, mas a Sim. academia do jovem cientista, o que eu puder ajudar. Eu De queria, verdade, vai ser antes muito de legal. você finalizar, eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite, não só pela essa amizade que a gente está tendo, mas todas as vezes que eu entrei em contato com você, que eu precisei, então já deixando aqui para o pessoal na live também, olha, o que você precisar, o professor Jean está aí disponível, ele nem me conhecia, começou a conversar no WhatsApp, altas horas, olha, professor, eu preciso disso, ele falou, eu tenho, eu te arrumo, olha, faz isso, eu te arrumo, nunca cobrou R$ 1, nunca pediu nada de volta, pediu um paper, pediu nada. Então, assim, desse tipo de pessoas que a gente está precisando. Quer colaborar, entendeu? Porque, assim, eu acho que isso que está faltando dentro da nossa ciência. Mais Imagina, Ives, colaboração. eu fico muito feliz, cara. Isso, na verdade, o que eu te dou não é nada meu, são dos contribuintes do Estado de São Paulo, que a gente contribui para fazer ciência junto para devolver para eles, na verdade. Não tem nada que eu te dou que seja meu de verdade. O que eu te dou é a minha admiração por você, pela academia, e espero que você aí continue mandando bronca no Zebrafish, publicando paper e trazendo cada vez mais informação interessante para nós todos. Beleza? Te agradeço Eu que muito por ter agradeço. aceitado. Imagina, foi um prazer Eu fiquei enorme. muito feliz. Eu até conversei hoje com alguns amigos, falei assim, nossa, olha, eu fui dar uma olhada nas lives, né? Falei, nossa, só convidou pessoas. Falei, o que ele quer comigo? Teve Será? muito fera aqui, teve muita gente Não, por isso que eu fera tô aqui nessa falando. live, com Falei, certeza. não, Mas sabe o que é mais legal, eu Ives? quase. Eu me dou o direito, e agora eu vou falar, como é a página do meu laboratório, eu me dou o direito de convidar pessoas que eu admiro e que eu gosto de coração. Então, no seu caso, são os dois, gosto, apesar da nossa amizade recente, admiro o seu trabalho. As pessoas todas que eu tive aqui, só tinha cientista foda e pessoas maravilhosas. O canal é meu, eu chamo quem eu quero e ponto final. É isso mesmo. Beleza, querido? Muito obrigado, pessoal. Queridão. Quem assistiu a gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um bate-papo super legal. Fala aí. Ângela Castotti. Não, eu tô vendo os comentários aqui. A Ângela é fera, amicíssima, sabe tudo de metalurgismo de macrófago. Pô, não tem nem o que falar. Entrou na academia agora, hein? Um abraço, Ângela. Manda fera. Ela é membro da academia agora. Ah, show de bola, que legal, bom saber. Ó, o Flavião também. Legal. Angelinha, um abração para você, querida, um abração pro Zé aí também, saudades muito de vocês, tá bom? Ives, precisamos terminar, o papo foi super legal, vai nessa, não deixa esmorecer essa vontade de fazer ciência aí, que o Brasil precisa de gente que nem você, mano. Pau na máquina. Obrigadão. Gente, um abração a todos. Até mais. Boa noite. Valeu.